Diga. Ok, então bom dia a todos. Hoje vamos continuar com o exercício de Sherlock, que é a nossa última aula. Portanto, temos vários exercícios. Esta aula é um bocado pesada em termos de extensão, mas eu vou tentar fazê-los todos desde o início ao fim, ok? Portanto, primeiro, exercícios para escrever um fecheiro, depois OCR e depois uma aplicação mais completa. Começando pela parte de escrever em fecheiro. A ideia é pegar no exercício 5 da aula anterior e escrever num fecheiro chamado resultados.txt linhas com este tipo de entrada, ok? Portanto, a data, vírgula, espaço, a hora, vírgula, espaço, o número a altura do laser que medimos. Portanto, eu vou começar por pegar no exercício da aula anterior, vou aqui à aula 12, e este era o exercício 5P2, salvo erro. E, se bem se recordam, não tinha nada feito. Aqui não tenho nada. Ok, má escolha, vamos tentar outro. Não gravar isto. Será que na P3 a coisa ficou melhor? Engraçado, eu aqui consegui fazer esse exercício, não consegui. Na semana passada, consegui. Pronto, ok, neste está. Estão a ver aqui que... E daí este ano está. Olha. Não está, não. Está bem. Onde é que está o meu... Ok, vamos para o old, ver se aqui dá. Ver se este vai. Ok, ele quer saber das imagens do laser. Imagens do laser. Imagens. Laser line. Já está. E aqui agora funciona. Pronto. Ok. Não sei porque é que as outras não tinham sido gravadas. De qualquer forma, eu tenho aqui a tal altura de 54 pixels, que nem sei se pus numa variável, pelos vistos não. Esta altura de 54 pixels é o que sai aqui da diferença absoluta. Portanto, tem aqui este ABS number, é o que sai. Eu fiz ligeiramente diferente do ano passado, na aula anterior, mas basicamente fiz a subtração entre a coordenada y de uma das linhas, que era a de cima, a coordenada y da de baixo, e depois para ter a certeza, para não me preocupar se devia subtrair acima pela de baixo ou de baixo pela de cima, fiz o absoluto, e assim tenho a distância absoluta, que é o que sai aqui neste absoluto. Posso, inclusivamente, com este, criar aqui uma variável, ou não, nem preciso. Fazemos depois. Portanto, a parte de
escrever para fecheiro, basicamente consiste no seguinte. Nós temos que chamar 3 funções, a primeira das quais há de ser o... ok, primeiro criar a string. Eu ia já para o fecheiro, mas vamos primeiro criar a string. Temos que ir buscar ao IOSystem getDate, o getTime, e depois temos que criar uma string, um array de strings, na verdade, a partir de um conjunto de strings. Ora, vamos ver. Se eu for, vamos buscar aqui este string create, que é o nosso ponto de partida ideal. Portanto, se eu for aqui às instruções, se eu for aos strings, onde é que estão os strings? Array string, e se eu for ao create inf, eu consigo então, deixa-me só pôr aqui um comentário para vocês verem, portanto, isto é a parte do escrever em fecheiro. Escrever fecheiro, ok? Vou pôr toda esta parte aqui mais pequena, não nos interessa. E mesmo esta parte de escrever em fecheiro pode ser fora, acho eu. Se eu puser isto aqui, deixa-me arrastar isto aqui. Ok, já fica de fora e o creative também fica de fora. Okay. Na verdade, abaixo deste. Pronto, temos aqui a parte do escrever fecheiro daqui para baixo. Então, temos aqui a possibilidade de criar uma string, na verdade um array de strings, ok? E vamos dando várias strings, eu coloco isto num array. Portanto, a primeira string que nós queremos, se olharmos para o enunciado, há de ser a data. Estão a ver aqui a data? Portanto, precisamos da data. Ok, então isto está no IOSystem date. IOSystem, onde é que está o system? IOSystem. GetDate, estão a ver aqui o GetDate? Então, nós vamos pôr aqui o IOSystem GetDate e temos aqui a data que eu vou arrastar para ali. Okay? Depois, a seguir, nós temos uma vírgula e um espaço. Então, eu vou pôr aqui uma string constante, connect constant, que tem o valor de uma vírgula e um espaço. Enter. Depois disso, precisamos da hora. Então, isto está no IOSystem getTime. Vou puxar para aqui o IOSystem getTime e vou arrastar o time para o terceiro input. Ok? Portanto, o que eu fiz para já foi, para ver se estas pistas visuais nos ajudam, foi arrastar a data para aqui e depois o time para lá para baixo. E na do meio, na segunda posição, pus uma string constante, que era a vírgula espaço. Depois tem que continuar com uma vírgula espaço, que é o que está a seguir à hora. Portanto, preciso de fazer uma vírgula espaço aqui, que é a mesma coisa, vou ligar uma constante, vou editar o valor da constante, para pôr uma vírgula espaço, e finalmente falta-nos a parte do número à altura medida. Esta altura, então, tem que ser uma string, mas, no entanto, o que eu tenho é um número, é este tal absoluto. Lembram-se? Na verdade, eu já imprimi o número. Não, eu não imprimi o número, eu imprimi o número desta forma aqui, mas eu não imprimi apenas o número, pus a altura de blá blá blá. Portanto, eu precisarei de uma outra função deste género printf, que me converte um número numa string que só tem esse número. Portanto, eu vou copiar esta função aqui, acho que dá para fazer. Não dá. Ora, copy, paste. Portanto, aqui abaixo do getTime, eu vou fazer o seguinte. Vou dizer que a minha formatação vai ser em percentagem 3.0f, ou seja, eu agora já não quero a altura de e depois o número, eu quero só o número. E este número aqui vai ser então o tal absoluto que já estava a ser dado há bocado. Eu fiz uma cópia, portanto, há de ser o mesmo. E esta string formatada há de ser a conversão do meu número com a altura para um texto com o número que vai para a quinta entrada, salvo erro, deste creativo. Portanto, neste momento, o que nós temos aqui neste creativo A é uma lista, um array de 5 strings, 5 textos separados. Mas o que nós queremos é um texto apenas para colocar na
packstring, ok? Portanto, o que é que faz o packstring? Faz exatamente isto que eu queria, que é, eu dou-lhe uma lista de strings e ele dá-me uma string com tudo junto. Portanto, a lista de strings há de ser esta, entra para lá para dentro, ou seja, fiz isto, e depois já tenho ali a minha string concatenada. Portanto, a partir daqui, esta parte, na verdade, não era escrever fecheiro, eu vou copiar este comentário e vou arrastar para pegar para baixo. A partir daqui é que vamos escrever o fecheiro, porque até aqui foi a preparação da string. Preparar a string para escrever. Ok? Então, para escrever um fecheiro, nós precisamos fazer sempre 3 coisas. Abrir o fecheiro, escrever um fecheiro, fechar o fecheiro. Há ferramentas que já fazem isto de forma mais automática, mas eu gosto sempre de fazer isto à maneira antiga, à maneira a fazer lembrar o C. Então, nós temos que fazer um open, um write e um close. Neste caso, o write porque queremos escrever, podemos fazer um read para ler. Na verdade, não é o write que nós queremos o append, porque o append o que faz é escrever, deixando que já está no fecheiro escrito. Ou seja, nós não queremos escrever por cima e apagar tudo o que estava no fecheiro, nós queremos escrever mais uma linha no fecheiro. E assim é que vamos ter várias linhas com as várias alturas. E depois temos aqui um close, para fechar o fecheiro. Okay? Quando abrimos o fecheiro, aqui na parte do open, temos que definir um file handle, é só definir um identificador para o fecheiro. Isto, mais uma vez, é reminiscente do C. Este handle, que é o fecheiro com que eu estou a lidar, vai ter que ser igual em todas as outras funções que lidam com o mesmo ficheiro. Portanto, eu aqui no append file, este append já faz tudo o que eu queria, na verdade. Eu acho que este append já não precisa fazer o open e o close. A localização é cá em baixo, está aqui. Está aqui, olha. É esta string, name. Na verdade, o append já faz tudo o que eu queria. Ok, eu vou só fazer com o append, que é mais fácil. O nome, quando uma pessoa diz o nome, quer dizer o nome completo. Quer dizer, a localização, o caminho e o nome. Se você não puder nada, que é o que eu vou fazer aqui, que é, eu não vou dizer qual é o caminho, vou só dizer results.txt. Isso. Se você não disser nada, ele vai pôr resultados no mesmo sítio onde está o script do shell que estamos a executar. Portanto, na diretoria corrente. E agora só tenho que pôr esta string concatenada para dentro do results.txt. Okay? Ora vejam, se eu correr isto uma vez, corri uma vez só, e vejam que se eu for aqui à minha diretoria, eu estou aqui, ok? E eu acabei de ter aqui um fecheiro chamado resultados. Eu vou apagá-lo. Está, apagar o meu fecheiro. E agora vou correr outra vez. Run. E cá está o fecheiro. Ele está a ser criado, porque o append faz exatamente isso. Se o fecheiro não existir, ele cria. Se existir, coloca texto junto com o texto lá está. E que texto é que nós lá temos? A 6/6/23, às 9h24, a altura era 58. Se eu agora correr mais uma vez ou duas, vou correr mais 3 ou 4 vezes, 1, 2, 3, 4. Se eu agora for consultar o fecheiro, acho que tenho que o apagar, que tenho que o fechar e voltar a... Opa. Tenho que o voltar a abrir, porque ele não faz o refresh. Faz. Ora, o que é que está aqui a acontecer? Quem é que me diz? Ele está a pôr tudo numa só linha. Portanto, cada entrada que estamos a pôr, ele não está a mudar de linha. Ou seja, nós temos que garantir que, depois de ele escrever esta linha, ele muda para a próxima. Como é que se faz isso? Coloca-se um caractere especial, que também é uma constante aqui no final, connect constant, que é um /n. O /n indica mudança de linha. Barra, na verdade, é o anti-barra, que é o que está em cima do tab. Portanto, se agora o nosso texto for a data, vírgula espaço, o tempo, vírgula espaço, a altura, /n muda para a linha seguinte quando eu for escrever outra linha. Aparece em baixo. Não percebi, desculpa. Eu só pus results.txt. Está no sítio onde está o meu sim. Não. Está em aulas, old, não sei o quê. Em sítios um bocado mais exóticos.
De qualquer forma, José, se você está com problemas nisso, eu acho que o ano passado tive problemas, o que você tem que fazer é, no Windows, você vai buscar o caminho. Por exemplo, se você estiver aqui e carregar ali, você tem o caminho completo, ok? Está a ver ali o caminho? Copy, chega aqui ao append e diz que, não, e põe assim, o caminho todo, barra, o nome do fecheiro. Isto é o nome todo do fecheiro. E depois você pode correr, não é mesmo? O resultado disto foi uma coisa estranha. Deixa-me apagar o fecheiro e começar do zero. Ok, agora sim. Vamos lá ver se agora vai. Ok, corri 3 ou 4 vezes e tenho 4 entradas, como era suposto. Ok? Portanto, escrita de fecheiros, sem problema. Eu dou-vos aqui um bocadinho só para vocês verem, mas não queria parar muito tempo porque esta aula é comprida, como eu já disse. Portanto, recapitulando, comecei por ir buscar uma função createInf. Esta createInf recebe um conjunto infinito de strings para criar uma lista de strings, uma rede de strings. Já dá, boa. Depois, converto essa lista de strings numa string só com o pack e depois o resultado do pack coloco no texto a escrever para um documento. Malta, alguém precisa que eu fique parado ou posso avançar? Se precisarem de mais 5 minutos, digam-me. Não? Ok, então vou avançar. Vamos passar para o segundo exercício. Agora, para o segundo exercício já é um exercício novo, portanto eu vou abrir aqui a pasta aula 13 e vou criar aqui o exercício 2, não é? Airlock. Então, a primeira coisa a fazer sempre é gravar o projeto. Então, eu vou à tal pasta que criei, aula 13, exercício 2, vou gravar aqui o meu main.ivs, que é a extensão do shell. Segunda coisa a fazer é, se calhar, ler o enunciado, dava jeito. Então, o que é que nós queremos fazer? Queremos conseguir ler este consumo que está aqui. Nós temos uma sequência de imagens e este consumo instantâneo que está ali, nós queremos conseguir lê-lo por visão artificial. Okay? E essa parte vamos fazer por OCR. OCR quer dizer Optical Character Recognition, e é uma técnica de visão por computador que serve para ler, que é usada para ler, para transformar imagens de texto, em strings. Em texto ou números, claro. E a primeira parte que nós temos que conseguir fazer é decidir que vamos analisar só uma janelinha, porque é só nesta janelinha, onde eu tenho aqui o meu rato, que nós vamos fazer o tal OCR. É uma coisa pesada, não dá para fazer a imagem toda. E mesmo, pior ainda, mesmo que não fosse pesado e fizéssemos a imagem toda, íamos estar a ler o dest, o menu, o info. Portanto, nós temos é que analisar só aquela zona. Um bocado é sempre a filosofia do Sherlock. Começar por perceber onde é que vamos analisar as coisas. Portanto, a primeira coisa a fazer é criar o win original, dizer que isto vem de uma sequência das imagens, images, consumos. Eu vou começar na sequência 023. Ok? Cá está ela. Vou pô-la pequena. E reparem aqui que, se eu, por exemplo, criar aqui... Não, antes de fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Agora vou criar uma imagem de processamento, uma janela de processamento, que é o que eu faço sempre. Portanto, aqui vou chamar a esta Win Processing. E esta vai buscar a imagem original em... Pode ser em RGB ou em Mono 8. Era melhor em Mono 8. Ok? Portanto, cá está a imagem em grayscale do Win Processing. E o que nós temos que fazer então é analisar aquela zona onde está o consumo instantâneo. Portanto, eu posso pura e simplesmente pôr aqui um quadradinho e dizer, fixe, é só para analisar aquilo.
E quando for para a imagem seguinte, o que é que vai acontecer? Impecável, o quadradinho está no sítio, mas a certa altura vocês estão a ver que a câmara está a mudar de posição. E por isso, aquele quadrado num sítio fixo da imagem não é suficiente. Porquê? Porque em algumas imagens já não está em cima do texto. Okay? Portanto, o que nós precisamos de fazer é o que se chama um alinhamento. Porque já vos expliquei a necessidade do alinhamento. E depois fazemos aquele quadrado. Quer dizer, até eu posso deixar lá ficar quadrado. Não consigo fazer um. Diga. Se a imagem estiver invertida, também pode acontecer. A questão é que você tem que... É assim, sempre que você põe um retângulo e diz que isto é no Y30 e no X40, se a seguir virar uma imagem em que aquele padrão que você quer procurar não está nessa posição, você tem que fazer um alinhamento ou alguma coisa, não é? Tem que mudar a região de interesse para ir para o sítio certo. Ok? Então, a segunda coisa que vamos fazer, então, é criar um retângulo de... Eu vou usar este. Portanto, este retângulo não vai ser o de alinhamento, isso há de ser um outro. E neste retângulo o que eu vou fazer é criar uma forma de procurar um padrão na imagem que sempre que eu o encontro eu consigo perceber se ele está mais acima ou mais abaixo e com isso criar tal alinhamento que me põe a análise mais acima ou mais abaixo. Neste caso o padrão que eu vou usar é este botão que está aqui, que tem o carro desenhado. Portanto eu vou de alguma forma criar aqui um retângulo mesmo à volta do padrão, talvez um bocadinho por fora também, mas a ideia é, vamos procurar na imagem sempre esta parte, ok? Um bocadinho mais para baixo, talvez, ok? Vamos procurar sempre esta zona, porque se eu puder as várias imagens a correr, vocês podem ver que isto está sempre lá. Então, dentro do Recta, eu vou fazer uma coisa chamada Search Geometric. Search Geometric. O Search Geometric é parametrizável, portanto vamos olhar para os parâmetros dele. O que ele está a fazer é fazer uma espécie de Edge Detection e está a encontrar os vários edges e está a perguntar, olha, quais são as arestas que tu queres que eu procure quando for procurar este padrão? E eu digo assim, olha, talvez estas arestas de fora não façam muito sentido, portanto tiras fora, mas as outras parecem que fazem sentido, que é o contorno do botão e depois o carro lá desenhado. Vão ver aqui? Portanto, eu apaguei alguns dos padrões e deixei outros. Depois posso aqui fazer algum tipo de parametrização, nomeadamente isto é um template matching, baseado em arestas, mas é um template matching, portanto, detecção de padrões por correspondência de modelos. E eu só quero encontrar um modelo, Patterns Defined 1, depois tem aqui o score. Este minimum score é o... Portanto, ele vai procurar em várias regiões de imagem, faz aquela sobreposição das janelas em vários sítios. Para cada uma delas tem um score. Para ele dizer que encontrou o padrão, alguma delas tem que estar acima de 30. E, mais uma vez, para ele ser mais rápido, ele está à procura. E se porventura encontrar alguma coisa que tenha mais que 90, que é o tal Early Termination, ele vai dizer, ok, eu assumo que como isto tem 90% de match, já encontrei e não preciso continuar a procurar. Ora, reparem que, se vocês puderem as imagens andar, veem que o meu botão vai mudando de sítio. Portanto, ele não pode procurar só naquela zona, ele tem que procurar numa zona um bocado mais larga. E é isso que eu vou fazer. Eu vou agora aumentar o tamanho para ele poder procurar o botão numa zona mais alargada. Ok? Atenção que este ROI não pode sair fora da imagem se não dá branco. Ok? Portanto, reparem agora que aquelas cruzinhas vermelhas que andam ali indicam o sítio onde ele encontrou o botão. E elas estão sempre a ir atrás do botão. Quer dizer que o Search Geometric está a funcionar. Está sempre a encontrar o padrão que nós queríamos. Portanto, a partir do momento em que isto acontece, nós já podemos criar um alinhamento. O que é um alinhamento? É uma transformação geométrica que me diz, em relação à imagem original, onde eu defini o meu padrão, esta nova imagem tem o padrão num sítio diferente e essa diferença é dada por uma transformação geométrica, que ele calculou lá
lá de forma interna, nós não temos que nos chatear com matrizes nem nada desse género. Portanto, para criarmos o tal alinhamento, vamos ter que fazer o seguinte. Vamos ter que vir aqui, alinhamentos, e criar um novo. Ok? E este alinhamento, para ser calculado, precisa de vários pontos. Portanto, 2 pontos dão só uma translação em 2 eixos, 3 pontos dão uma translação em rotação no plano 2D. Portanto, eu vou dar... Fui à janela, olha aqui. Aqui é a janela. E depois alinhamento. Depois de criar o alinhamento, vou arrastar para lá os 3 pontos que foram criados pelo search geométrico. Que na verdade são aquelas 3 cruzinhas que nós estamos ali a ver. Okay? Pronto, já temos um alinhamento. Depois de termos um alinhamento, vamos então criar a segunda janela que vai analisar a zona do texto. Vou criar aqui a janela em cima do texto. Ok? Está mais ou menos em cima. Eu não quero apanhar aquele L, porque ele pode ser confundido depois com um 1. Portanto, há de ser qualquer coisa deste género. Na verdade, até posso fazer aqui um zoom. Zoom in. Isto. Ok. Portanto, agora já estou muito mais zoom in. E posso, por exemplo, pôr a janela assim. Ok? O que é que acontece quando eu puser as minhas imagens a andar? Acontece exatamente o que aconteceu há bocado. O texto mexe e a janela fica. Okay? Porquê? Porque este retângulo B ainda não está ancorado ao alinhamento. Ele tem que se deslocar em função do alinhamento que está a ser detectado. Ok? Portanto, eu vou usar esta posição em que ele está bem e vou dizer-lhe que ele tem que estar ligado a um alinhamento. Então, carrego 2 vezes, depois vou aqui ao Properties, Alignment, o alinhamento que eu acabei de criar. Apply. Portanto, outra vez, selecionei o retângulo, fui às Properties, escolhi o alinhamento que tinha criado. E depois, vocês podem ver a tracejado o sítio onde ele estava originalmente e depois achei o sítio onde ele foi deslocado. Portanto, ele, na verdade, está ali a apanhar um bocadinho do litro. Portanto, eu vou pô-lo um bocadinho para a direita. Eu acho que dá para carregar com as setas, e com as setas é mais fácil do que com o rato. E o ponto importante aqui é que, neste momento, eu já tenho uma caixa que está sempre em cima dos números do consumo instantâneo. Okay? Aqui, às vezes, talvez desse jeito ela ser um bocadinho mais alta. Eu vou pôr um bocadinho mais alta. Ok? Portanto, este passo, a verificação para este passo é ver que realmente a caixa está sempre em cima do número. E este é o nosso checkpoint. Depois de conseguirmos que o nosso retângulo esteja sempre em cima dos números, depois de criar o alinhamento, o que nós vamos agora ter que fazer é o tal OCR. Há 2 tipos de OCR, aqui no Sherlock, pelo menos eu conheço 2, que são o Grayscale OCR e o Binary OCR. Eu se calhar começo com o Grayscale OCR. Grayscale, a lógica é exatamente o que o nome diz. O Grayscale usa imagens Grayscale, o Binary usa imagens binárias. Com o Grayscale, o que é que nós temos que fazer? Temos que treinar o sistema. E o que é treinar? É dizer, olha, isto aqui é um 0, isto aqui é um 1, isto aqui é um 2. Portanto, o que nós vamos fazer é estar a definir templates e ele vai fazer uma espécie de template matching para números. Deixem-me só fazer aqui um zoom. Estou a ver aqui, too much. Estou a ver aqui, então pá, menos. Ok. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que definir aqui um 0. Atenção para não apanhar ali o ponto. E vou dizer, olha, isto aqui é um 0. Treina. E já agora tenho ali outro 0 ao lado que não é exatamente igual, portanto treina também este. Treina. Depois vou carregar aqui no play. Tenho que fazer ok e tenho que carregar aqui no play. 0, 0, 0, 0, 10, 7. Vou ver aqui o consumo 10, 7. Na verdade, vocês já podem ver que ele já está a detectar ali os caracteres. Aquele 0 verde que ele está por ali, quer dizer que encontrou 1 como se fosse um 0. Encontrou o 0 como se fosse um 0. Portanto, ainda não está perfeito, mas está melhor que nada. Aprendemos mais um bocadinho. Vamos aqui aos parâmetros. Fazemos isto. E vamos aprender o 1. Portanto, eu vou selecionar aqui o 1. E vou dizer, ó malta,
Opa, isto aqui é um 1, train. E já agora, o 0 já tenho, portanto não vou treinar mais zeros. E já agora, deixa-me ver aqui o 7. Isto é um 7. Treina. Ok? Se eu fizer ok, reparem que ele já detectou o 10, 7. Ele já está a detectar. Depois vou pôr uma próxima imagem. Por exemplo, aqui o 11, 6. E só vou fazer mais esta, porque depois é tudo mais do mesmo. Vou aos parâmetros. Reparem que eu posso ir aqui aos train, ver o que é que ele já tem neste momento. Se eu for aqui à aba train, ele diz assim, olha, tens a primeira imagem que treinaste, o primeiro template é um 0. Está aqui o label 0. O segundo é outro 0. Está aqui o label 0. E estão aqui as imagens que eu disse para ele sacar. Portanto, ele guardou estas imagens. Agora vamos treinar então o 6 que nos falta. Tenho que pôr isto aqui em cima do 6. E dizer aqui que isto é um 6. Pronto, e, isto é e agora já está 11.6. E isto é sempre assim, não tem nada que saber. Claro que agora o 10.5 não está a detectar bem o 5, porque eu tinha treinado o 5. Diga mais. Não detectamos, porque o número decimal, na verdade, é aquele pontinho que é uma coisinha de nada. E, portanto, em termos visuais, em termos de imagem, estar à procura daquele ponto não é nada fidedigno, não é nada fiel, porque há muitos outros pontinhos que são ruídos. Portanto, o que nós vamos fazer é detectar o número como se fosse uma centena e depois dividimos por 10. Okay? Pronto, e esta é a parte do Grayscale OCR. O que nós podemos fazer é uma coisa diferente, que é fazer um OCR diferente, que é mais rápido. Portanto, esta do Grayscale eu vou abrutá-la e vou fazer o que se chama Binary OCR. Mas a ideia era vocês ficarem com uma ideia, porque o Grayscale, o Binary é sempre melhor, mas o Grayscale pode ser mais genérico para algumas outras coisas. Portanto, eu vou tirar aqui este Grayscale e vou usar o Binary OCR, acho eu. Binary OCR. Qual é a grande vantagem do Binary OCR? É que eu venho aqui aos parâmetros e vocês estão a ver que ele está a procurar nesta zona aqui. E neste momento ele não está a encontrar patadina. Mas a grande vantagem do Binary OCR é que como ele vai analisar isto em termos binários, ou seja, ele faz um pré-processamento à imagem, que é este, ele binariza, e depois ele vai procurar cada uma das regiões, usando uma espécie de variable label, cada uma das regiões há de ser um possível número que eu posso fazer label. Ou seja, ele faz-me aquela parte de pôr um quadradinho em cima de cada número automaticamente. Claro que agora não está a funcionar, mas isso é porque eu tenho isto mal parametrizado. Por exemplo, reparem que os meus números estão muito gordinhos. Então o que eu posso fazer é vir aqui ao threshold e dizer que por exemplo, eu não sei se está para... Não. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu posso dar assim, o threshold está muito gordinho. Não há problema. O problema provavelmente é que aqui a largura mínima da letra não está a ser detectada. Ou então a altura mínima. Deixa-me pôr mais alto. Ou então a área mínima, se for alguma coisa a de ser. Nada ainda. Então o que é que me falta aqui? Há aqui qualquer coisa que me está a impedir a detecção. Portanto, não é a largura mínima, digo eu, porque isso já pôs muito grande. Não é a altura mínima, porque isso também já pôs muito grande. Não é a área mínima. Então o que é, graças? Multiline, small rotation. Não, isto é depois. A cor do texto não é preta, é branca a cor. Tenho que dizer que a cor do texto é branca. Portanto, text color white, ok? Pre-processing, sei lá, vamos fazer pre-processing? Não, não vamos. Threshold mode, adaptive local? Também não. Kappa means? Também não. Não me parece. Fixed. Talvez assim fique melhor, ou então manual. Ok, assim parecem números interessantes. E agora, se eu vier para este lado, ainda não consigo encontrar as coisas. Está-me aqui a falhar qualquer coisa. Os valores estão muito grandes.
Ah, pois é, o mínimo, eu pus o mínimo mais alto, eu devia ter posto o mínimo mais baixo. Estupidez. Não, é que eu pus o mínimo, eu subi o mínimo, eu devia ter descido o mínimo. Oh, que estupidez, sério. Obrigado, João. Então, a altura mínima pode ser 1, exatamente. Ora, aí está, já temos ali 1 e agora o problema está na área mínima. Ok. Portanto, a área mínima não há de ser qualquer coisa só para não apanharmos ali o ponto não nos interessa. Depois, a altura mínima também não precisa de ser nada, pode ser, por exemplo, 10. E a largura mínima também pode ser qualquer coisinha. Ops, este qualquer coisinha não pode ser quase nada por causa do 1, que é muito estreito. E então, agora já temos ali, estão a ver os 3 números selecionados a verde. Então, eu agora só preciso chegar aqui e dizer 105. Treina. Ok, vamos ao próximo. Agora é o 91, não é? Então, este aqui é o 91. Treina. Eu acho que não dá para pôr aqui coisa. Isto é um bocado riff image. Não. Isto é um bocado parvo eu ter de fechar para voltar a ir para o outro, mas pronto. Mas é muito mais fácil do que o Grayscale OCR. 98, treina. Diga. Onde é que pus o quê? Desculpa. Sim. Foi aqui manual, andei para aqui a mexer. Portanto, o que eu fiz primeiro foi dizer que a cor do texto é branca e não preta. E depois disse, pus um volume manual até os números não estarem muito gordos nem muito magros. Já está? É capaz, é capaz. É. Mas funciona na mesma. O problema era os mínimos. Se calhar o adaptivo até é melhor. Estão a ver? Se quiserem ver o preto, bom, aqui ficou um bocado gordos demais. Eu agora não vou mudar isto porque senão já treinei coisas que vão estar diferentes e já não serve nada ao treino que já fiz. Portanto, deixa de ficar como está. Mas com o adaptivo também devia dar. Aliás, estão aqui os nossos treinos até o momento. Estão a ver aqui? E o 98 já treinei, portanto vamos só fazer mais um. Aliás, vou fazer só o falhar aqui. 10.0 está bom. 10.9 e ali é um 2, portanto vou treinar este. Este é o 102. Train. Já está até está bem. 10.2. E depois, quem é que me falta? Talvez o 7. 9.4, falta-me um 4. Ora, isto aqui é o 94. Train. 5.5 está, 2.4 e por aí fora. Ok, mal. Depois é mais do mesmo, não vale a pena estar aqui a gastar tempo com coisas repetitivas. Portanto, é assim que se faz o OCR. Depois de o OCR estar a funcionar, ele vai-nos devolver aqui a string que leu. Está aqui nesta string de saída. Aliás, eu posso fazer aqui o watch dela. Já lá vou, João, só um bocadinho. Posso fazer aqui o watch dela e vocês podem ver que é ali o 105 neste momento. Diga, João. Não é grave. Eu deixo isto para vocês. Ou seja, eu já vos expliquei como é que se faz. Agora é preciso gastar algum tempo que eu não quero gastar de aula porque senão não faço o próximo exercício, ok? Pronto, mas então temos aqui esta string, que neste momento é o texto 105. Nós precisamos converter o texto para número, para dividir por 10, por causa da pergunta do Mário, para depois voltar a pôr em texto, que é para eu dizer que o consumo é 10,5 e não 105. Então, vou pôr isto em texto, instruções. String, não, em texto não, de texto para número. Agora, de texto para número é aqui o numérico, não é? String to num, está aqui. Então, vamos pôr aqui o string to num. O número... Não, enganei, não é nada square. String to num, peguei no errado. Então, neste string to num eu preciso de uma string que é a tal que sai do OCR. Já pus, ou seja, basicamente fiz isto. Ups. Depois, o número de saída há de ter que ser dividido por 10. Portanto, eu vou dividir o número por 10. Ora, eu pego no número que saiu e ponho no numerador, e o meu denominador é uma constante 10. O número foi para ali.
Depois tenho o quociente é o meu número dividido por 10, que eu volto a pôr em string, para depois poder mostrar, por exemplo. Então, printf num, o meu formato é, lembrem-se que eu tenho que ter uma vírgula, agora já tenho uma casa decimal, portanto eu vou pôr porcentagem 3.1, porque eu quero uma casa decimal, F. Ok? Lembram-se? Portanto, o consumo é 3.1F. Arrasto o quociente para lá. E depois tenho esta string formatada que posso mostrar, por exemplo, na janela ali da imagem, como o IO annotation. Lembram-se do IO annotations? Text. Então eu vou pôr com a cor 255. Não vou voltar a ter esta conversa com vocês, de acordo? Não sei se foi nesta turma ou se foi na outra. O texto que saiu do formato de string, ou seja, daqui para aqui, e está feito. É só correr. Tenho é que pôr isto mais pequeno, senão não dá para ver o texto. Mas o fonte é que eu não percebo muito bem. Posso pôr aqui um 18 para isto ficar maior? Já 18 é pouco. Deixa-me pôr aqui um 50. Não. Tem que ver como é que se faz a fonte para a fonte ficar maior. Deixa-me fazer aqui um F1 em cima do texto. Então, fonte, onde é que está o fonte? String. If string is empty, then default font and text size não sei o quê. To specify font name, use name, ponto e vírgula size, por exemplo, Arial 14. Ok. É isto que nós queremos. Então, eu aqui vou pôr Arial, ponto e vírgula, 32. Vamos ver se isto fica grande. Agora já temos. O consumo é 10,2, o consumo é 10,2, o consumo é 9,4, o consumo é 5,5 e por aí fora. Ok? Pronto, e ficamos com uma hora para o outro, que já não é pouco, não é muito. Dou-vos, se calhar, 2, 3 minutos para acabar isto, está bem? Arial, você é Arial, ponto e vírgula 32, mas você vai aqui ao texto, carrega no F1 e depois tem aqui a parte da fonte, é só ler. Olha, está aqui, Arial, 2,14, está a ver? Ok. Só para provar que ainda não decorei os diogos desta turma, que são mais que as mães, por isso. Eu acho que me falta aqui um sumário. Este é 14. Eu acho que já tinha posto. Adiante, eu depois corrijo. Portanto, exercícios sérios. Ok. Então, a Tânia não está. O Diogo Esteves está. Diogo Azevedo está. Eu disse, Júlio está. Constança não está. Alexandre Madeira. Não. João está, né? João Davi. Não, João Martins está. Diogo Monteiro não está. Vasco Costa também. Ou não? Sim, está. André Fernandes também. Gonçalo Freitas. Não. Joel está aqui. Gil não está. José também está. Francisco não está. E João também está.
Eu não sei o que é que estão a fazer ali embaixo, não visto. Posso avançar, malta? Tem um tempo? Sai do sítio? Estranho. Ora, partilha lá o seu ecrã. Isso também é estranho. Ah, deixa eu ver então se eu consigo ver. Pode ser. Pai, você está a dizer que o problema não só tem que ter uma coisa é que o problema é isso que se faz, não é que o problema. E vai ter que ter, então, você tem que ser equilíbrio. Mas não sai daquele quadro. Eles darem conta, então não sei o que. Eles basicamente não iam ter igual. Porque se você vai jogar, isso não é mais um problema. Você está a pedir, as imagens, não trabalha com problema. Através de alguém, está um bocadinho online. Então, como é que se põe a imagem em grayscale? Quando eu vou buscar a imagem original, ponho uma no outro. Não dá para fluxos através do desenho. É capaz, mas neste caso não se aplica, não faz muito sentido. Aliás, acho que não dá. Porque o Sherlock está assim feito construtivamente. Tenho que passar para o próximo exercício, senão não consigo lá chegar ao fim, mal. Posso avançar? Ok. Vocês não dizem nada, ficam calados, em vez de dizer não pode, ficam calados a ver se. Então eu vou fazer de conta que vocês me disseram que sim e vou avançar, senão não consigo explicar o que percebo. Mostrar tudo. Aquele que eu não apanhei bem onde é que era. Aqui. Neste sítio, onde você escolhe onde é que vai buscar as imagens da janela. E depois você vai buscar a janela original em uma no 8. Não aparece? O que é que vocês não aprendem? Vocês têm alguma janela original? Só tenho uma. Eu estou a mexer na minha segunda para dizer que quero buscar a imagem da primeira. Então, eu tenho duas imagens. A primeira, espera lá, a primeira, João, olha aqui. Eu já entendi. Tá? A primeira você vai buscar à sequência de imagens a pasta. E a segunda vai buscar à primeira em monolito.
Ok, o que eu vos sugiro é que vocês agora acompanhem o exercício 3 e não, porque agora não vai dar para estar a começar do zero, digamos assim. Mas porquê que estão com essa dúvida já? Era logo interromper, logo no início. Mesmo deixar chegar até ao fim. O ideal é interromper logo, para depois não ficarem atrasados. Estejam à vontade para interromper. Ok, vou então avançar para o próximo, depois se tiver tempo podemos voltar atrás. Próximo exercício. Novo. Vou começar por gravar, como sempre. Então, ambiente de trabalho, aula 13, e agora tenho que criar aqui uma pasta com o exercício 3. E entrar lá para dentro e depois criar um projeto chamado main.ds. Ok, está feito. Então, o exercício 3 é para fazer o quê? Na verdade é o 4, fiz as neiras. Deixem-me só mudar aqui o nome da pasta, talvez eu feche isto. E mudo o número da pasta para exercício 4. Ok. Ok. Então, exercício 4. Nós temos imagens de rodas dentadas e temos que calcular várias propriedades dessas rodas dentadas. A saber, são as propriedades de diâmetro externo, diâmetro interno, número de furos e número de dentes. Ok? Portanto, este exercício já é um bocado mais complicado, já é... nós vamos fazer rotinas separadas, vamos fazer coisas mais... é um bocado mais extenso este exercício, mas é para vos tentar dar uma ideia de como é que podem organizar o vosso programa para o trabalho prático 3. Vamos começar pelo princípio, que é sempre um bom sítio para começar. Carregar a sequência de imagens. Então, Diogo e Joel, uma imagem que vai ser o in original. Vocês, o in original. Estão a ver? E esta aqui vai à sequência de imagens. Buscar as imagens. Estou a dizer isto porque vocês, por causa disto, ficaram atrasados no último, foi? Então vou aqui às imagens, image gears, e cá está. Ele não me deixa carregar no OK porque a imagem começa no 1 e não no 0, tem que pôr ali o static image number 1. Ora, vou pôr pequeno, como faço sempre para a imagem original, e se percorrer algumas imagens, vocês podem ver que temos aqui várias rodas dentadas. Podem também ver que algumas delas não são pretas, há uma castanha e uma azul, pelo menos. Portanto, isto na verdade, esta imagem é RGB, apesar de muitas das imagens, das rodas dentadas serem pretas. Okay? Portanto, nós agora vamos ter que fazer várias coisas. E estas coisas vão estar organizadas em subrutinas. Deixa-me pensar, porque a questão é que eu vou precisar de várias coisas. Eu vou primeiro fazer um processamento, uma janela de pré-processamento, ok? Vou só criar uma janela de pré-processamento, ou seja, eu vou criar aqui uma nova janela, a que vou chamar Win Pre-Processing. Portanto, o que é que vai fazer o pré-processamento? Olha, vai pôr a minha imagem em grayscale, porque eu não quero nada disto em RGB. Portanto, vou aqui para Mono Weight. E depois, já temos aqui a nossa imagem em grayscale, e depois podemos, por exemplo, binarizar. Então, eu vou criar um ROI, que vai ficar Fit to Image Lock Position, para ser da imagem toda, um ROI retangular. E o que eu vou fazer aqui é um threshold adaptativo, acho que é o Adaptive Threshold, será? Threshold Adaptive. Ok, cá está o meu threshold. Nem preciso parametrizar porque o gajo funcionou que nem gingas. Ok? Já temos então as nossas imagens corretamente binarizadas. Depois, o que é que nós podemos também encontrar que pode dar jeito para vários casos? É os extremos desta imagem. Portanto, este objeto que está aqui, só temos um objeto preto em cada imagem, que é a roda dentada, e podemos encontrar o quadrado que o envolve.
E eu quero fazer isto em pré-processamento por uma razão, que é, eu vou precisar desta informação em várias das outras rotinas, para calcular o número de dentes e o diâmetro interno, coisa do género. Okay? Portanto, eu vou fazer isto em pré-processamento. Volto ao meu retângulo e acho que tenho aqui um algoritmo que é o extrema, será? Já não me lembro. Extrema. Okay? Vamos parametrizar. O que é que faz o extrema? O brightness tem que ser 0, que é para eu dizer que o objeto é preto. E está tudo. O threshold funcionou também impecável. Estão a ver aqui que nós temos aqui como é que se diz? As 4 cruzes que são os extremos da roda dentada. Okay? Ou seja, a 0, porque o objeto é preto. Estava a 255, eu pus a 0. Diga? Foi. Reparem que eu aqui tenho ponto. P é point. Top, bottom, left e right. Não sei se é o extremo que eu quero. Top, bottom. Pode ser. Ok. Portanto, já tenho o extremo. Fixe. Depois, eu se calhar precisava também do ponto do centro. Porque esse era capaz de me dar jeito, mas talvez não. Ok. Então, isto será para já o meu pré-processamento. Não sei se falta alguma coisa, já não me lembro, mas para já chega. Se for preciso, vamos buscar aqui mais alguma coisa. Portanto, eu vou arquivá-lo, digamos assim. Está aqui, pré-processamento. E funciona para um conjunto de rodas, qualquer que seja o meu. Depois disto, o meu pré-processamento já está, então agora o que é que eu vou fazer? Vou criar a estrutura do meu programa. O meu programa primeiro vai ter uma estrutura que vai estar vazia, ou seja, vai ter funções, ou eles chamam de subrrotinas, que não fazem nada, mas que já existem e que já são chamadas. Ok? E depois é que vamos começar a preencher essas subrrotinas. Portanto, o que é sugerido aqui é que nós criemos 5 subrrotinas. Get out diameter, para fazer o processamento de ir buscar diâmetro externo. Get internal diameter, que é para ir buscar diâmetro interno. Get holes e get teeth number. Ok? Portanto, são 4 rotinas. Os resultados eu vou deixar para trás. Depois faz se tivermos tempo. Mas são estas 4 rotinas as fundamentais. Então, eu vou ter que as criar. Como é que se criam rotinas? Aqui no sub, ok? Criei subrotina. Portanto, eu criei aqui uma subrotina que vou renomear de, eu posso carregar aqui 2 vezes, e esta subrotina vai ser a subrotina do get external diameter. Já tenho uma. Vou criar outra, chamada get internal diameter. E uma terceira, chamada get, qual é a terceira coisa que nós temos que ir buscar? Número de furos. Get número de holes. O holes tem que ter um H grande. Okay? E finalmente a quarta, que seria o get número de teeth. Vai buscar o número de dentes. Ok? Portanto, com isto, nós já conseguimos ter, então, 4 subrotinas. Elas, na verdade, estão aqui todas. Vocês têm que andar para trás e para a frente. Mas isto é como criar funções, neste caso, funções vazias, que ainda não estão a ser chamadas. E como o erro mais comum que eu vejo é vocês fazerem uma função que querem todos contentes e depois dizerem, mas isso não funciona, porque não chamaram o código que fizeram na função. O que eu sugiro é, sempre que fazem a função, chamam-na logo. Ela está vazia, não vai fazer mal nenhum. Portanto, como é que se chama uma função? É com este call. Vocês aqui vão chamar a subrotina get external diameter. E depois vão chamar a subrotina get internal diameter. E depois vão chamar a subrotina get, neste caso acho que era o número holes primeiro e os dentes são o final. Get num teeth, ok? Cá está. Pronto, temos aqui as 4 subrotinas a serem chamadas. E agora o que nós vamos fazer é dividimos o problema em 4 e vamos fazer cada um deles, ok? Portanto, uma coisa que também pode dar jeito é variáveis, que eu ainda não sei se já usei, mas vou usar. Portanto, eu vou criar 4 variáveis que serão os resultados destas rotinas. Ou seja, o que eu pretendo quando chamo get external diameter
é que ele escreva o valor do diâmetro externo para uma variável que eu vou chamar, ora, o diâmetro externo tem que ser um número, e eu vou chamar esta variável external diameter. Okay? Já tem aqui uma variável que neste momento tem lá um 0. Depois hei de ter outra que se chama o internal diameter. E mais duas, a terceira, o num holes, e a quarta, o num teeth. Portanto, basicamente, a forma como as subrotinas vão comunicar com o programa principal vão processar as coisas e no final vão chamar, vão escrever para aquelas variáveis, para as variáveis que lhes correspondem. Não faz diferença nenhuma, o Sherlock não se chateia, mas normalmente é a mesma conversa que para o layout do MATLAB e por aí fora. Se você não tem um método, usa o meu. Eu estou a usar para o nome das funções o que se chama o camel case, ou seja, sempre que muda de palavra põe uma letra grande, e para o nome das variáveis, o snake case, ou seja, sempre que muda de palavra põe um underscore, e é tudo pequeno. Isto é o meu método. Se você tiver algum muito bem estabelecido, fixe. Se não tiver, é melhor usar este. Senão depois fica muito confuso. E eu, por isto, eu sei que, quando leio uma coisa qualquer com letras grandes, eu já sei que é uma função. Quando leio com letras pequenas, já sei que é uma variável. E isto ajuda-me. Pronto, já tenho as variáveis. Só me falta mesmo... Acabou a parte de fazer esqueleto, sem nada. Agora vamos preencher o esqueleto. Vamos para a subrotina get external diameter. Que está aqui. Get external diameter. Então, para já não tem nada, vamos pôr uma janela. Então, esta janela eu vou chamar win get external diameter. Vai buscar a imagem pré-processada, agora não é buscar a original, é de pré-processamento, em monoweight, claro. Pronto, e já temos aqui então a nossa imagem. Como é que é esse passo? Basicamente eu criei uma janela dentro da rotina get external diameter. Depois na janela fui... Eu faço outra vez, José. Vou apagar isto. Então, get external diameter, já cá estou na função nova. Então, primeira coisa, vem aqui esta função de criar uma nova janela. Já tem aqui uma nova janela. E agora vou só editar as suas propriedades. Aqui no botão à esquerda, em cima. Vou-lhe mudar o nome. Win, porque é o que eu dou para a janela. Get external diameter. É só um nome para a minha janela. E depois ela não vai buscar uma imagem de um disco, vai buscar a imagem à janela de pré-processamento. Portanto, image window, win pre-processing, em monoweight. Está, José? Pronto, dito isto, o que é que nós podemos fazer aqui? Ora, nós para descobrirmos o diâmetro externo, reparem há bocado que nós descobrimos um ponto do topo. Eu vou aqui ao main. Estão a ver aqui o main, que no pré-processamento tinha aqui no topo e à esquerda e no fundo. Portanto, na verdade eu posso fazer este extremo, eu vou fazê-lo dentro da janela de pré-processamento. Eu vou tirá-lo daqui. De pré-processamento não, perdão. Estava a fazê-lo dentro do pré-processamento, vou fazê-lo dentro do external diameter. Portanto, deixem-me tirar este daqui. E vou, então... Por que é que eu não consegui apagar? Olha, eu não consigo apagar. Talvez aqui. Agora sim. Já. Pronto. Então, tirei o extrema daqui, o pré-processamento, e vou fazer o extrema no external diameter. Portanto, vou aqui para o external diameter e vou então ter que criar um void da imagem toda. Fit to image lock position. Aqui é este retângulo B. Mais uma vez recordo, eu estou na aba do get external diameter, é desta rotina. Depois aqui, no retângulo B, eu vou ter que calcular o algoritmo extrema. O extrema tem que ser parametrizado para dar um brightness de 0. Lembram-se? E se tudo correr bem, eu já tenho aqui os meus... Está aqui. Tem aqui então estes 4 pontos, o de cima, o de baixo, o da esquerda, o da direita. Top, bottom, left, right. Pronto, o diâmetro externo
da roda não é mais do que, por exemplo, o de cima menos o de baixo. Ok? Portanto, eu posso, por e simplesmente, vir aqui às minhas instruções e dizer assim, ok, eu tenho um ponto em cima e um ponto em baixo, vou fazer a subtração das coordenadas y. Portanto, primeiro ponto, ir buscar as coordenadas y. Que eram no geométrico. Já fizemos a semana passada. Então, temos aqui o PT do XY. Então, vamos fazer 2 PTs do XY. O primeiro dos quais vai... O que é que eu fiz, caraças? Really? Deixa-me apagar. PT do XY. O primeiro dos quais vai pegar no ponto de cima, ou seja, vou arrastar do top para aqui, e vai extrair o x e o y. E o segundo vai pegar no ponto de baixo e obter o x e o y. Ou seja, o que é que eu fiz? Fiz do top para aqui e do bottom para lá. Certo? E já tenho então duas coordenadas y, só tenho que fazer a sua diferença para descobrir então o diâmetro. Portanto, a minha diferença está no numérico. Diff, onde é que está o diff? É subtract. Eu nunca o encontro porque estou sempre à procura do diff e é subtract. Então, eu tenho que subtrair, para eu ter certeza que isto vai ser positivo, e como eu sei que o meu eixo dos y vai de cima para baixo, quanto mais para baixo, maior o y, vou subtrair a coordenada y do de baixo menos a do de cima. Portanto, a coordenada y do de baixo é esta. A subtrair pela coordenada y do de cima, que é aquela. Ou seja, o que é que eu fiz? Peguei neste e pus aqui, e peguei naquele e pus aqui lá. Esta diferença é o meu diâmetro externo, e eu posso, por simplesmente, copiá-lo para dentro da variável que me interessa. Ou seja, vou aqui, botão direito, Connect to Variable, External Diameter. Portanto, se eu correr isto, vocês podem ver aqui nas variáveis, o diâmetro externo é 321 neste caso. É sempre 321. Isto é mau. Como é que é sempre 321? 348, ok. Há muitas parecidas. Muitas com o mesmo tempo. 390, ok. Aqui é 0, não sei porquê. Porque eu aqui fiz isto mal. Eu aqui estou com a imagem a cinzento, não pode. Tem que fazer... Ok. Há aqui um ponto importante, que é... Reparem que na minha janela de pré-processamento, o que ele fez foi binarizar. E eu quero binalizar, eu quero que a imagem que eu estou a receber da janela de pré-processamento seja binarizada. Ou seja, para eu fazer as minhas operações, a janela do Win Get External Diameter, para fazer as operações em cima das operações já feitas da janela de pré-processamento, eu tenho que fazer aqui o Share Buffer. Okay? E assim a imagem que eu recebo já está binarizada e já consigo detectar o diâmetro sem problema. Okay? Posso fazer aqui uma coisa com pinta, que é desenhar uma linha. Se eu tenho os dois pontos, o de cima e o de baixo, e estou a avaliar esse comprimento, vou aqui às minhas instruções, mas isto é só para a pinta, vou ao meu IO Annotations e desenho uma linha, um segmento de reta. Qual é o ponto inicial do segmento de reta? É o meu top. Qual é o ponto final? É o meu bottom. E qual é a cor? É o famoso 255, que eu sei que é vermelho. Ok? Temos ali a reta que estamos a usar para avaliar o diâmetro externo. Alguma dúvida? Não? Boa. Então, eu para continuar preciso de esconder este código aqui. Portanto, eu vou só esperar um minuto. O Lano segue manter um? IO Annotation. Mas não é obrigatório. Vou arrumar isto, ou seja, vou pôr isto pequenino. E agora, alguém precisa que eu espere mais um bocado ou não?
Um bocadinho também. No programa de estudos. Você não está com sorte. Sim, pode ser um problema. É assim, nós estamos a assumir que a distância só dos y, ou seja, as duas linhas estão mesmo alinhadas. Portanto, a distância dos y é distante. Mas como você diz, não é uma mesmo diagonal. Quer dizer que se fizéssemos a distância mesmo, ia ser um bocado diferente. Mas vai dar mesmo para... Se você quisesse, podia fazer realmente a distância entre os pontos e não a distância entre as duas coordenadas y. Podia fazer. Joel, posso avançar? Ok, vamos ao próximo. Então, agora vamos para o Get Internal Diameter. Cá estou eu na sua rotina Get Internal Diameter e o que é que nós temos que fazer aqui? Primeiro, criar uma janela. Esta janela, tal como a anterior, primeiro vai ter um nome chamado Win Get Internal Diameter. Depois vai receber da janela o in pre-processing, ou seja, vamos buscar a janela de pré-processamento com o share buffer, por causa de vermos as binarizações, o mono 8. Ou seja, repetindo, mudei o nome, depois disse que ia buscar a win pre-processing, que ia fazer share buffer porque eu quero a imagem binarizada, cuja binarização foi feita no win pre-processing, em mono 8. Pronto, já tenho aqui então a minha imagem do Get Internal Diameter. Então, como é que nós vamos fazer para calcular o diâmetro interno? Vamos fazer o seguinte, vamos criar o que se chama um spoke. O que é um spoke? É um ROI. Portanto, vocês sabem que todos os ROIs que nós estamos a fazer funcionam da seguinte forma. Os ROIs são sempre uma forma de selecionar pixels. Quando eu desenho aqui um retângulo, como estou a fazer agora, eu estou a escolher todos os pixels que estão dentro do retângulo. Quando eu desenho aqui uma linha, eu estou a escolher todos os pixels que estão em cima desta linha. Quando eu desenho um ponto, que é um ROI, que é só um ponto, eu estou a ver a cor desse ponto. Estou a usar processamentos que só olham para a cor desse ponto. Portanto, um ROI é sempre uma forma de selecionar um conjunto de pixels. Neste caso, nós vamos usar um ROI um bocado mais avançado, que é o spoke. O que é o spoke? É um conjunto de... Eu vou fazer outra vez. O spoke é um conjunto de linhas radiais que partem de um centro e depois têm duas outras propriedades. A primeira é o centro, a segunda é o início das linhas. Reparem que as linhas não começaram exatamente no centro. E a última é o sítio até onde vão as linhas. Portanto, a questão é que, com este spoke, nós depois podíamos usar uma forma de tentar encontrar estes pontos aqui. Deixem-me pôr isto a vermelho para ser mais fácil. Para cada linha eu podia procurar estas coisas. Ok? Mas o problema é que é um problema parecido com o do alinhamento. Quer dizer, é igual ao problema do alinhamento, mas é resolvido de forma diferente. Ou seja, eu não vou criar aqui um alinhamento, porque reparem, quando eu for para a próxima roda dentada, eu, na verdade, queria que o meu spoke agora fosse para ali. Ops, sorry. É mais fácil outra, esta aqui é das piorzinhas. Eu queria que o meu spoke fosse para aqui. E, na verdade, fosse maior. Portanto, o que é que eu estou a fazer? Eu estou a mudar a configuração do meu ROI em função daquilo que estou a ver. E isto é um problema parecido com o do alinhamento. Só que não é só deslocar o retângulo, é, na verdade, mudar as propriedades do spoke, pô-lo mais esticado, pôr o centro noutro sítio e por aí fora. Então, para isso, nós vamos ter que mudar o ROI com uma coisa que se chama IOROI set coord. Portanto, este set coord
é uma função especial que muda as propriedades do ROI. E reparem, para qualquer ROI, vocês têm que clicar N vezes no rato. Para eu desenhar um retângulo, que foi o que eu escolhi agora, tenho que clicar uma vez, clique, arrasto, segunda vez, clique. Portanto, eu na verdade estou a dar 2 pontos. É com 2 pontos que eu defino este retângulo. Se, por exemplo, fosse um segmento reto, é a mesma coisa. Um ponto, clique, outro ponto, clique. Se fosse, por exemplo, o ROI de um ponto apenas, era só um clique, para fazer onde é que está o ponto. No caso do spoke, eu tenho que fazer 3 pontos. O primeiro ponto, que é onde eu fico ao centro, depois arrasto para dizer qual é o sítio onde começam as linhas, que é o segundo ponto, 2, e finalmente digo um terceiro ponto para dizer qual é o diâmetro destas linhas, ou seja, qual é o diâmetro máximo, terceiro ponto. Portanto, na verdade, eu tenho que dar, para definir o meu ROI spoke, eu vou ter que dar-lhe um array de 3 pontos. São estes 3 que eu acabei de dizer. O centro, um ponto para dizer onde é que vai começar as linhas e um ponto para dizer onde é que acabam as linhas de scan. Ora, então já estão a ver que nós vamos precisar de um array de pontos. Para termos um array de pontos, o que é que nós temos que fazer? Temos que ir aqui ao array point, create int, ou seja, vamos criar um array de pontos a partir de uma entrada num conjunto de pontos infinito, e agora temos que dar aqui os pontos. Ora, qual é o primeiro ponto? É o centro. Então nós temos que arranjar a forma de detectar o centro da roda dentada que estivermos a ver. Como é que fazemos isso? Olha, fazemos, por exemplo, com o famoso Connectivity Binary. Esse devolve ao centro, não sei se vocês se lembram. Então, eu vou criar aqui um outro ROI, que vai ser lock position, espera lá, fit to image lock position. Ok? Este ROI, vou ter que o puxar para cima, portanto eu vou arrastá-lo para cima do begin, porque este vai ser feito antes. Okay? Está aqui o RecC. E o que é que vamos fazer no RecC? Vamos fazer o famoso Connectivity Binary. Connectivity Binary, como é que está aqui? Pronto. Parametrizar. Então, os objetos são pretos, são black blobs of truth, certo? Depois, o que é que nós precisamos? Resultados máximos retornados, 20, está bom. E o que é que nós precisamos mais? Precisamos de, pode ser dos labels, e eventualmente da bounding box. Não faz muita diferença. Portanto, com isto, o Connectivity Binary deu-nos o quê? Olhem aqui visualmente. Deu-nos o centro do objeto. Estão a ver ali o sítio onde está o label? É o centro. Nós podemos usar aquilo como o centro. E dizem vocês, onde é que está o centro aqui? É este centroide. Estão a ver aqui o array de centroides para os objetos todos encontrados? Ou melhor ainda, o centroide do primeiro objeto. Como eu só tenho um, o primeiro é aquele que eu quero de certeza. Portanto, este centroide, abrir parênteses retos 0, é o ponto com o centro da minha roda dentada. Que é exatamente o primeiro ponto que eu preciso quando quero fazer um spoke a partir dali. Ou seja, eu vou pegar este centroide e vou puxar para o meu create inf. Ok? Portanto, já tenho ali um ponto que é logo o primeiro. Depois, qual é o ponto de partida dos meus scanlines? Pode ser exatamente o mesmo ponto do centro. Ou seja, basicamente, em vez de eu estar a fazer um spoke deste género, reparem neste, carrego uma vez, arrasto um bocado e depois é que carrego a segunda e faço isto. O que eu posso fazer é carregar uma vez, carregar a segunda e depois é que começa a arrastar. E então quer dizer que as minhas scanlines começam lá desde o centro. Ou seja, o meu segundo ponto do array pode ser também o centroide. Ok? Vou arrastar mais uma vez o centroide 0 para o segundo ponto do create inf. Finalmente preciso de mais um ponto. E esse último ponto pode ser o extrema, o que é dado pelo extrema, que eu não tenho aqui acessível, portanto vou fazer aqui um algoritmo da extrema também para ir buscar. Okay? Portanto, no RecC, eu também vou correr o extrema. Na verdade, caraças, o extrema devia ser em cima. Ok, devia ter criado o extrema primeiro. Espera lá, vou apagar o Connectivity Binary. Vou fazer primeiro um extrema. O extrema tem que ser configurado para ter um brightness de 0.
Depois vou fazer um connectivity binary. E esse connectivity binary vai usar, o que é que eu fiz aqui? Disse que queria ver o labels e a bounding box e está feito. Então reparem agora, eu tenho aqui o meu extrema, já me vai buscar um ponto em cima, um ponto em baixo, à esquerda e à direita. Depois tenho o connectivity binary, que me devolve dois centroides, um centroide. Portanto, eu vou voltar a arrastar. Reparem que eu apaguei o connectivity binary, portanto, eu vou ter que o arrastar outra vez para ali, para a primeira posição, este centroide 0. E vou ter que o arrastar para a segunda posição. Ok, já lá está. E o terceiro ponto, já agora para vocês verem o que é que eu fiz, eu peguei neste e arrastei para aqui, e depois peguei no mesmo e arrastei para ali. Okay? E agora para a segunda posição, a última posição, reparem que eu carrego aqui uma vez, depois carrego aqui outra vez, virtualmente, e depois posso carregar, por exemplo, ali. Aqui ele não é mais do que o top, dado pelo extremo. Portanto, eu vou pegar no top e vou arrastar para a terceira posição do meu array. Diga. Onde é que foi buscar o create infinite? Fui ao array point, que é um array infinito de pontos. Eu quero criar um array de pontos. Então vou arrastar o top para a terceira posição. Pronto, já tenho o meu array de pontos criado. Quem é que precisa de uma pausa? Ok, então espera. Posso apagar estes spokes que não estão aqui a fazer nada. Já só como exemplo. Pus duas vezes o centroide por causa daquilo que eu expliquei, José. Porque se eu carregar uma vez, olha aqui, eu vou carregar uma vez, clique, e agora arrasto e carrego outra vez, clique, e arrasto e carrego uma terceira, clique. O que é que aconteceu? O início das linhas ficaram apenas definidos no segundo ponto, no segundo clique. Portanto, o que eu vou fazer, como eu quero que o início das linhas comece logo no centro, carrego uma vez, clique, e agora sem arrastar, carrego uma segunda vez, clique, e agora arrasto e à terceira. Ou seja, o primeiro e o segundo ponto são os dois no centro. Por isso é que eu pus duas vezes o centroide 0, ok? Espera lá, não é instrução, é isto. Posso avançar? Ok, deixem-me então continuar. A partir do momento em que temos isto, diga. Não, necessariamente. Eu é que estou a organizar as coisas assim. E não é uma imagem, é uma janela. Você quer dizer? Sim. Até pode ser 2 ou 3 ou 4 ou 0 janelas. É o que você quiser. Eu estou a usar uma janela por rotina. Neste caso, temos que por a janela verificar. Quando faz ROIs, quando tem que fazer ROIs, tem que criar uma janela, sim. Mas podia fazer outras coisas só... Por exemplo, a de resultados, que não precisa de uma janela. Porque só está a escrever com o fecheiro e por aí fora. Ok? Pronto, então, agora já estou meio perdido, já não sei onde é que estava. Já tenho, finalmente tenho o meu array. E este array é exatamente o que preciso do tal set coord. No set coord eu vou dizer assim, qual é o ROI que eu quero que tu mexas? É o spoke A. E qual é a coordenada de pontos? É aquela que eu acabei de criar. Portanto, este aqui vai para ali. Ok? E o fixe disto é que se eu agora for para outra roda dentada qualquer, a minha região de interesse, spoke, vai atrás da roda dentada. E mais do que ir atrás, também fica mais larga ou menos, em função do seu tamanho. Ok? Portanto, eu estou a conseguir ajustar o ROI àquilo que estou a ver. Ok, malta? A partir do momento em que eu tenho o ROI, o que é que eu preciso fazer? Deixem-me fazer aqui o colapsar destas coisas, para isto, senão o código fica muito grande. A partir do momento em que eu tenho o ROI, eu posso passar à fase seguinte, que é detectar um círculo. Portanto, eu vou tentar encontrar um círculo que esteja assim.
E como é que eu encontro um círculo? Eu preciso de encontrar um conjunto, um ponto onde, para cada linha deste spoke, ela está a encontrar o primeiro preto. Portanto, eu sei que ela parte sempre de branco e eu quero encontrar o primeiro preto para cada linha. Então, com isso, eu vou ter aqueles pontos amarelos. E depois, a partir dos pontos amarelos, posso fazer o fitting com o círculo. Então, como é que eu faço isso? Vou, então, ao meu spoke A e nos algoritmos eu posso ir buscar o First Edge, nunca sei. Tem aqui um First Edge, mas é um Legacy. Não é Find. Find Edge, talvez. Deve haver uma Opção qualquer para dizer que só quero um. Então, cá temos então o nosso Find Edge. Find Edge 1, portanto aqui é o número de edges que é preciso encontrar, eu só quero o primeiro. Depois a transição não é dark to light, é light to dark, porque reparem, eu começo do centro para a periferia, portanto eu vou de light to dark. Ele, na verdade, já está encontrado. Estão a ver ali os pontinhos a vermelho? Já os encontrou. Nem preciso configurar mais nada. Portanto, ele já está a conseguir encontrar os pontos. Uma coisa que dá jeito, eu agora como vou fazer uma análise estatística, ou seja, eu agora vou pegar estes pontos e fazer o fitting para encontrar um círculo, dá-me jeito de ter mais do que estes pontos. E, portanto, vou aqui ao position do meu spoke e dizer que não quero 8 elementos, quero 64 elementos. Ok? 64 elementos, 64 linhas, 64 linhas. O gajo fez o encontrar do edge para cada linha e tem ali um ponto a vermelho para cada edge encontrado. A partir daí, preciso então de arranjar uma forma de detectar o círculo. Para isso, vou ao Geometry e tenho aqui uma coisa que é Points to Best Circle. Vão ver aqui este? PTS, Points, portanto tenho uma lista de pontos, to Best Circle, portanto ele faz um fitting para encontrar o melhor círculo. Então o que é que ele vai precisar? Precisa primeiro de uma estimativa da percentagem de outliers que pode ter. Neste caso, o que é que são outliers? São pontos que eu lhe vou dar e que na verdade não pertencem ao círculo. Se vocês olharem para aqui, todos os pontos vermelhos que estão ali pertencem ao círculo. Portanto, os outliers devem ser zero. Aqui também. E aqui também. E aqui também. E aqui também. Há uma que não. Eu estou à procura dela. Acho que é esta. Não, não é esta? É a próxima. É esta. Estão a ver ali esta zona aqui? Vamos fazer aqui um zoom. Nesta zona aqui. Já mexi no ROI, sério. Really? Este é o quê? O chamfer? Eu nunca sei. É, não é? Vocês é que são de mecânica, pá, sério. Mas esta parte aqui vai-me dar pontos que não tem nada a ver com o círculo. Portanto, convém-me contemplar alguma porcentagem de outliers ainda pequena. Eu vou pôr 10%. Ok. Depois, o array de pontos. O array de pontos é aquele que saiu do Find Edge. Portanto, o array de pontos vai ser aqui as posições dos pontos. Depois, o resto não é preciso mais nada, acho eu para já. Annotation color, está bem? E no final, temos aqui o centro. E temos o diâmetro do nosso círculo. E é o diâmetro que nós queremos. Eu vou copiar este diâmetro para a minha variável internal diameter. E agora, só para a pinta, tal como fiz há bocado uma linha, vou fazer aqui um círculo também. Portanto, IO annotations. Circle, está aqui um circle. Então, o círculo, o que é que precisa? Do centro, tem aqui o centro, vamos lá ao centro. E depois precisa do raio, ou seja, o raio é que não dá jeito nenhum, porquê? Porque eu tenho ali o diâmetro. Portanto, eu vou ter que dividir o diâmetro por 2 para depois dar um raio. Numeric, divide. Onde é que está o divide? Divide, está aqui divide. Portanto, eu vou pegar no meu diâmetro, arrastá-lo para dentro do numerador do divide, colocar o denominador como 2, que é para dividir por 2, e depois o resultado quociente vai ser o meu raio do círculo. A cor vai ser 255, que eu gosto de vermelho. Isso tudo correu bem, agora vamos ver um círculo.
Mal se vê. Mas eu acho que se vê, na verdade. Se eu fizer aqui um... Eu devia ser de outra cor. Deixa-me mudar aqui a cor. Mudei a cor, não. Não muito, foi não. Não tive muito sucesso em mudar a cor. Ok, está lá o círculo, mas eu não o consigo ver direito. Eu vou fazer um zoom para vocês verem que está lá, mas não vou perder muito tempo com isto, porque senão... Onde é que está o círculo? Não é melhor imagem. Foi não. Acho que é anterior à outra. Mas não está cá, foi não. Está ali, está. Eu não o vejo. Onde é que você... Ah, já estou a ver. Ok, é mais fácil. Vou fazer o fio. Assim não há problema nenhum. Pronto, agora vai estar o círculo. Caraca, estava difícil. E a cor também não é melhor. 99. Pronto, agora já ninguém diz que eu não apanhei um círculo. Estão a ver? Ali o círculo. Pronto, já temos a variável diâmetro interno. Aqui nas variáveis, eu já fiz a ligação, portanto já podem ver ali, diâmetro interno 150. E se eu for o próximo, diâmetro interno 90, que faz sentido que é mais pequeno. E 185, e 92, e por aí fora. Já temos diâmetro interno, ok? Vou acelerar um bocadinho, malta, porque senão não temos tempo. Portanto, próximo é o get numHoles. No get numHoles, vou fazer exatamente a mesma coisa, crio uma janela. Depois vocês podem rever a aula eventualmente, mas eu agora já não posso esperar, senão não temos tempo. Crio uma janela, vou buscar ao Win Preprocessing com Share Buffer em Mono 8 e mudo-lhe o nome para Win Get Num Holes. Vai buscar a janela depois do processamento que foi feito no Win Preprocessing. Ou seja, é desta forma que eu consegui buscar esta imagem ao Win Preprocessing já binarizada. Foi no Win Preprocessing que ela a binalizou. Depois, então, aqui, o que eu proponho fazer para encontrar o número de furos da roda dentada é bastante simples, que é criar um retângulo void em fit to image log position e aqui fazer um connectivity binder, não como é que é? Sim, um connectivity binder, parametrizado da seguinte forma. Os meus objetos são brancos, portanto eu ando à procura de objetos brancos. O max return é melhor pôr aqui 200, só para ter a certeza que nunca fica mais do que isso. Posso pôr aqui os labels, só para ver quais são os objetos. E reparem aqui que eu consigo encontrar dois objetos aqui. O branco, que é o fundo, e depois um branco, que é o furo. Portanto, eu aqui tinha um valor de tinha dois objetos aqui no meu count do Connectivity Binder. Se for para o próximo, eu vou ter o branco, que é o fundo, e depois vou ter mais um, dois, três, quatro objetos. Portanto, o meu count vai ser 5. Ou seja, este count que está aqui, que eu posso pôr no watch para vocês verem quanto é que vale, vai ter um valor sempre, o número de objetos menos mais um, perdão. Ora, o count é 6, tenho 5 furos. O count é 7, tenho 6 furos. O count é 2, tenho 1 furo. Ok? Portanto, para encontrar o meu número de furos, só tenho que pegar neste count e subtrair 1. Instructions, numeric, subtract, pego no count e subtraio uma constante, connect constants, que é 2. A minha diferença vai ser ligada à variável getNumHoles. A variável numHoles, sorry. Portanto, aqui, se eu correr, reparem aqui no meu numHoles tem 3. O que bate... Não bate certo. 3. Deve ser 4. Eu estou a subtrair por 2, tinha que subtrair por 1. Oh, que estupidez. 1. Nova tentativa. Um buraco, está aqui, olhem para aqui. Um furo, 4 furos, está certo? Um furo,
mais 1 está sempre certo, aqui 4 furos está certo e aqui 5 furos está ali. Ok. Portanto, também já temos o nosso get num roles a funcionar. A sua janela não está fixa? Não estou. Está a falar de qual? Desta do num roles? Na imagem anterior. Você fez isto? O In Preprocessing Share Buffer Monolith? E pode ter a ver com a ordem pela qual você está a correr as coisas. Você aqui pôs primeiro o pré-processamento e depois as outras coisas? Mostra lá o seu código. Não, sabe, não tens um? Ah, então depois eu vejo mais à tarde. Depois. Diga. Isso também já me aconteceu, só que eu não sei como é que resolve. Eu carregava no play e como atualizava isso, não sabia, não carregar hoje, esse também já me aconteceu. Não está a dar erros aqui, se você fizer aqui o monitor, não está a dar erros do ROI fora da janela, coisa do género? Eu depois vou ver, está bem? Depois vou ver, Jorge. Sim. Ok, então o num-holes está feito. Vamos pôr o num-holes aqui. Só nos falta o num-tid. Então, no num-tid, abre uma janela. Isto chama-se win get num-tid. Vamos buscar a imagem de pre-processing com o share buffer em monolith, sempre a mesma coisa. E então, como é que nós vamos buscar os dentes? Neste caso, vamos tentar pôr um ROI, que é uma circunferência. Ok? Ele chama-lhe de círculo, mas na verdade isto é circunferência. Ou seja, eu vou começar de um círculo, pode ser aqui no canto superior, o canto superior não, aqui na parte de cima, digamos nas 0 horas, e depois vou, no sentido dos ponteiros do relógio, fazer aquela circunferência toda. Portanto, eu tenho que colocar este círculo algures nesta posição. Se ele atravessar os dentes, eu consigo perceber quantas vezes é que ele passa de branco para preto. Passa aqui uma, outra, e por aí fora, e as vezes que passar de branco para preto é o número de dentes. Okay? Primeiro problema, pôr o círculo no sítio. A lógica é exatamente a mesma da há bocado. Quantos cliques é que eu tenho que fazer para pôr este círculo? Tenho que fazer um clique no centro, depois arrasto e faço um clique. Não no topo, mas um bocadinho abaixo do topo. Ok? Portanto, 2 pontos apenas. O primeiro no centro e o segundo não no topo, mas um bocadinho abaixo do topo. Como é que se faz isso? Então, para ir buscar o centro, vou precisar do Connectivity Binary. Portanto, vou fazer aqui um Connectivity Binary. Fit to image. Fit to image. Lock position. Este retângulo vai ser antes daquele. Depois, neste retângulo, vou ter que fazer o extrema, porque eu também vou precisar do ponto de cima. E depois, como segundo algoritmo, vou fazer o Connectivity Binary. Reparem que, não sei se já repararam que eu estou a fazer Connectivity Binary e extrema em vários sítios. Portanto, na verdade, eu podia pôr tudo isto no pré-processamento, mas para já fica... Está bom. Como são operações comuns, podia fazê-las só uma vez e não várias vezes. Diga? Tem razão, boa. Já não me lembrava dessa. No Connectivity Binary, vamos só ter a certeza que está tudo bem. Os black blobs, está bem. Deixa-me só fazer aqui os labels. Só para ver. Pronto. Então, agora nós vamos então ao nosso array point, vamos querer criar um array de pontos, buscar o creative, tal como há bocado. Neste creative, eu tenho que ir buscar primeiro o ponto do centro, porque eu começo por carregar no centro, portanto arrasto aqui o centroide do Connectivity Binary. E em segundo lugar, eu tenho que ir buscar não um ponto do topo, mas um ponto que é um bocadinho abaixo do topo. Ou seja, vou ter que ir pegar no ponto do topo, a extrair as coordenadas XY. Subtrair à coordenada Y qualquer coisinha, ou na verdade o que eu quero mais abaixo é somar-lhe qualquer coisinha, e depois criar um novo ponto com essas coordenadas e dar esse ponto. Estão a perceber? Ou seja, geométrico,
PT do XY. Então, eu vou pegar no meu ponto, que é o top, já está ele, e já tenho aqui um X e um Y. Vou pegar neste Y e vou-lhe somar qualquer coisa para ele ficar mais abaixo. Portanto, vou ao meu numérico e vou ao AD. Então, vou adicionar o quê? A entrada é o Y e vou-lhe somar uma constante, que eu não sei quanto é que há de ser, vamos pôr aqui 10 para começar, depois ajustamos. O resultado desta soma é o novo valor de y deste tal ponto um bocadinho mais abaixo. Então agora eu preciso de pegar na coordenada x do ponto original e na coordenada y modificada para criar um novo ponto geométrico. Xy do PT, agora o processo inverso. O meu x é o x original. O meu y é o resultado da soma, que é o y alterado, e já tenho aqui um novo ponto. Que, na verdade, se quiserem, até o posso desenhar. Posso ir aqui ao meu IO Annotations e posso desenhar um point. Qual é o ponto que tu queres desenhar? Olha, é o que acabei de calcular, só para ver se o gajo está bom. E vou-lhe pôr aqui um label que é ponto alterado. Ok. A cor, já estão a ver que as cores, eu não sei mexer em cor, mas pronto. Então, onde é que está o nosso ponto alterado? Vamos ver. Eu já não estou a vê-lo. Vocês estão a vê-lo? Ponto alterado? Não estou a ver ponto nenhum. Será que é tão próximo que eu nem... Deixa-me mudar aqui de 10 para mais qualquer coisinha. Vou pôr aqui 100, a ver se já faz diferença. Está aqui. Estão a ver aqui a preto? Pronto, lá está. Eu bem disse que não tinha jeito para cores. Eu pus uma cor que era preto e estava em cima da roda dentada, não se via. 255 que é vermelho. Estão a ver aqui? É este ponto aqui. Portanto, 100 é claramente demais, tem que ser muito menos. E eu vou pôr aqui uma distância de, na soma, onde é que está a soma? Está aqui. De, calhar, 5 pixels. Ok? Está ali? Portanto, se eu começar daquele ponto e fizer a minha circunferência, em princípio corre tudo bem. Ora, agora que eu já tenho este ponto, tenho que criar um array de pontos para depois dar ao set ROI. Não, o array de pontos já está aqui, eu criei 1. Portanto, este novo ponto que está aqui, este point, vai ser o meu segundo ponto. Deixem-me só comprimir aqui este. Ok. Portanto, este creativo já me está a dar um array de 2 pontos, o primeiro é o centro, o segundo é o tal ponto alterado um bocadinho abaixo do topo, e com isto eu já posso chamar o set ROI. IO ROI, set ROI, onde é que está o set ROI? Set coord, é isto? Então, este set coord vai fazer a coordenada do círculo B e aqui vamos dar um array de pontos para ali. É o array de pontos que acabamos de calcular. São aqueles dois. E se correr isto, estão a ver agora que o meu círculo já vai atrás de... Por acaso aqui não sei se a coisa correu muito bem. Deixa eu ver. Aqui, eu acho que aqui é claramente demais o que eu desci. Portanto, eu na verdade vou aqui ao sítio do sum, em vez de somar 5, somo só 3, por exemplo, 3 pixels. E talvez a coisa fique um bocadinho melhor. Estão a ver aqui que está melhor? Pronto. Isto porque tenho dentes com uma altura muito baixa. Pronto, dito isto, eu já tenho o meu ROI a andar atrás das peças. Só tenho que correr agora, em cima do ROI Circle B, um algoritmo que pode ser o Find Edge, o Edge Count. Okay? Portanto, eu vou contar o número de transições, parametrizar. Então, tu queres contar parameters, min image strength, forward scan through. Portanto, ele aqui está a calcular, reparem aqui, que ele está a calcular
quando passa de branco para preto e quando passa de preto para branco. Eu assim vou contar não o número de dentes, mas o dobro do número de dentes. Portanto, eu talvez faça aqui a parte do dark to light, eu posso dizer que não quero. Quero 0 ou menos 1. 0. E aqui posso encontrar até 500. Vamos dizer que nunca tenho mais de 500 dentes. Reparem que eu agora já estou a encontrar aqui estes pontinhos vermelhos, que são exatamente onde ele transita, onde ele encontra a transição do branco, que é o fundo, para o início do dente. Quando transita do final do dente para o fundo, é uma transição de preto para branco, e essa já não conta, porque eu pus aqui um 0 no dark to light. Pronto, isto já me dá o número de contagens, digo eu, que pode ser o dark to light, era o light to dark count, que eu vou ligar a minha variável na metida. Vamos ver aqui o número de dentes variáveis. Ora, aqui tenho 30 dentes, não os vou contar, desculpem lá, mas aqui, vamos ver aqui. Aqui tenho 8 dentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, está certo. Ok? Só mais uma. Aqui, vou contar este. Diz que são 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Está certo. Pronto, a contagem do número de dentes também já está. Os resultados não consigo fazer, não há tempo. Só queria aproveitar estes últimos 2, 3 minutinhos para vos... Pronto, isto é a última aula, não é? Já não há mais. Para vocês me darem sugestões do que é que podia melhorar, alguma dica sobre como é que as aulas podiam ter corrido melhor. Bom, se tiverem feedback, dá-me sempre jeito para os anos que vêm. Por isso estão à vontade. Têm 2 minutinhos, ou 3, ou se quiserem têm mais também. Podemos conversar ali fora. Mas digam coisas, estejam à vontade. Vocês estão reprovados e estão, portanto podem estar à vontade para dizer o que quiserem. Para falar mal. Pois. Muita grande parte da matéria que não estou a trabalhar Yeah. porque não consegui antecipar isso. Pois, isso, repare, eu aqui estava à procura de feedback para as aulas. Isso é uma questão do trabalho prático e não sou eu que o giro. Isso é o professor Vitor. Só dá para ter exemplo de antecipar um bocado das aulas. Eu percebo. Eu percebo, mas é sempre um exercício complicado que o professor Vitor tem que fazer todos os anos. Não é fácil, mas este ano correu particularmente mal o calendário, acho. Não ficou muito bem. Pois, talvez os feriados não tenham ajudado, mas costuma ser sempre uma chatice. É sempre difícil porque os alunos, por outro lado, vocês também querem, eu não sei, há ali um trade-off, mas lá está, mas isso não tem a ver, eu estava mais preocupado aqui nas minhas aulas, em formas de as melhorar, porque isso não tem a ver comigo. Não sou eu que faço essa gestão. Tem uma Projeto melhor, boa. Você pode dizer isso no SGQ. Diga lá que o material devia ser melhor. Porque realmente já falamos nisso, mas eu na altura falei com o diretor e ele até estava receptivo a comprar um projeto melhor. Mas depois com o Zoom deixei de me preocupar com isso. Os colegas ligar-se ao monitor. Há malta que se liga ao monitor, é muito mais. Ok, então se calhar ou monitores com HDMI ou RGB ou um melhor projetor, não é? Ok, boa. Está bem. Mais alguma coisa? Acho que não. Eu acho que também Pois, pois é, e se calhar ver uns vídeos, não é? Eu fico naquela. Pois. Pois, o Sherlock sim, mas quer dizer que eu agora já tenho vídeos para de 2 ou 3 anos. Não sei se havia de os tirar, porque a malta vê os vídeos e depois vem para aqui ver na vídeo. Os vídeos ajudam, não é? Mesmo sendo alguma dúvida que se tenha, pode pôr outros trabalhos, provavelmente um vídeo deste ano não ajuda, mas muitos outros ajudam. Mas quando vocês têm, por exemplo, quando realmente viram os vídeos em casa e depois vêm para aqui, aprendem alguma coisa de novo? É raro. Ou seja, há coisas. Isto é também um bocado estranho. Alguém outra maneira de eu aprendo de novo aqui é de alguma forma
que melhor fazer algo que eu Mas você tenta fazer à sua maneira em casa. Pois, isso é a melhor maneira. É a melhor maneira. Dá para usar esta máquina em vez de fazer isso. Depois aí eu não ganhar. Pois. E depois para yeah. Pois é a organização, né? Então, o problema aqui é acham vocês que é o facto de ter que entregar logo no final da aula. Sim. Não dá para aprender, mas... Está bem. Ensinaram um exercício que está no final da aula para se acrescentar à imagem. Quando as desafios culturais lançavam no final da aula, devia ser uma coisa desse género, e utilizar uma função de tudo que nós fizemos na aula. Ok. E entregar a ela até o final do dia. Mas isso é um pouco também. Não, devem dizer. Sim, mesmo as minhas aulas podem dizer isso aí. Como tu não tens nada para fazer, A organização é que. Já falamos sobre isso. Falamos sobre isso. Acho que basicamente sentido para a prática de segunda, porque se tem a teórica, imediatamente tem. Ou seja, eles têm que fazer a prática ou a teórica sem darem a teórica. Mas já a falar sobre isso ou não? Não? Mas devem falar. Eu sei mais. Vamos falar disto. Para dúvidas seria se nós todos preparássemos, mas nem toda a gente prepara. Isso era o que eu tenho a chegar aqui. O que é que vocês precisam? E se eu tiver isso, ninguém nos tinha a ver com tudo. Ajuda. Qual é que os critérios para a Veneza? Então, pode subir. Será tinha de todas as aulas entregues, É uma coisa muito simples. Imaginemos que eu quero fazer a tradução de um padrão. A imagem toda, mas quero escolher uma passada. A imagem de todos, que é que não pode fazer a detecção em. Ou seja, quer escolher um quadrado no meio? Faça 4 quadrados à volta, talvez. 4 quadrados à volta, aqui. 4 buscas, 4 quadrados, depois. A ciência de massa, perfeito para ter isso, só não dá para ajustar para se tentar não tem ninguém por ter mas há para ter que chegar a excluir a maneira. Enquanto ela tem Sim, aquilo que é por isso que é não, mas não estou a ver ninguém faz. Pode ter que. Se não consegue fazer essa aula extra, mas em todos os Uma aula extra? Por exemplo, eu dava alguns exemplos, algumas soluções de por exemplo, conhecimento de objetos. Então, consegui pôr aquilo relacionadas, então, eu quero ensinar o objeto, então, para esse objeto falar, e tem logo um modo treino e um modo. Deixa eu ver, talvez. Está muito, está muito. Quando eu lembrar,
Não fica sério, passa. Olá! Tem essa experiência. Eu já tinha feito o amplificador do parque do já tinha outro meio que posso continuar igual. O nosso trabalho de nós mas eu sempre só o não tem sido foi tudo explicado só digamos duas vezes mas vocês não vão ver a diferença. Você é deitado no bebê. Eu não vou dar estava a subir, mas estava a ser limitado. Então, subia e quando era descer, só evidentes. E então, os limites de uma série de mexer. E o que usar tem uma liga da vida. Não,